Quando que as humanidades adquiriram um maior espaço no campo profissional? No capítulo 2 do livro da Formação da Teoria da Literatura, do professor Roberto Cícero de Souza. Peraí, cadê o foco desse negócio aí? Tá aí. Esse grande livro, que foi resultado da sua tese, quando ele fez na UFRJ, e depois ele publicou vários outros, trabalhando com a teoria da literatura, e ganhou o prêmio Jabuti por vários livros. Esse aqui é um dos melhores. Do Mito das Musas à Razão das Letras. Ótimo livro, desde a base filosófica que traz o humanismo. E o capítulo 2 desse livro, da Formação da Teoria da Literatura, discute isso. Quando que as humanidades, a partir do humanismo, que foi um movimento já que veio originário desde os primeiros filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, depois pelos pensadores cristãos, e a mistura que houve na Idade Média e o Renascimento, e formaram as humanidades. E aquela grande busca, a pesquisa epistemológica na formação das ciências. Como que as humanidades passaram a ser reconhecidas como ciência também? Como que elas produziram ciência? O capítulo 2 desse livro traz bastantes informações a respeito desse assunto. Humanidades e ciência. Numa entrevista que esse professor deu, ele falou o seguinte: assim é inerente ao modo de ser, não só da literatura, mas também das letras, conforme a distinção que vamos aqui fazendo, essa capacidade de suscitar interesse para além do circuito de especialistas. Isso, de resto, se fundamenta no conceito clássico de humanidades, entendido como um saber distinto e, em certo sentido, oposto ao constituído como ciência. Então, já vem essa briga desde muito tempo. Se é das humanidades, então não é das ciências. Isto é uma cultura geral, que interessa ao gênero humano tomado em seu conjunto, e não a segmentos dele, como as comunidades especialistas. As letras e a literatura, assim, praticamente se confundem com as humanidades, sendo, por definição, um campo onde conseguem, de algum modo, conversar filósofos, críticos, historiadores, poetas, ficcionistas, e onde, naturalmente, também tem, à sua vez, o próprio senso comum. Nesse sentido, as letras e a literatura são profundamente políticas. Se entender por político, o contínuo empenho de construir uma linguagem capaz de estabelecer comunicação entre diferenças. O campo das humanidades é tão amplo que cabe, é um guarda-chuva, cabe muita gente debaixo. E nós que trabalhamos com letras, muitas vezes nós temos o campo das letras confundido com o campo da literatura e com o campo das humanidades. Principalmente quem estuda a literatura percebe que a literatura recebeu várias invasões de outras ciências, que ainda não eram ciências, antes de ser fundamentados como campos epistemológicos. Mas todas elas querem dar um palpite na literatura. E sempre cabe espaço para mais gente. Então, os críticos, os filósofos, os historiadores, os poetas, os ficcionistas, e até o senso comum faz parte de toda essa grande área das humanidades que podem ser discutidas. Já o Philip Sidney, no século XVI, fez a primeira defesa da poesia, dizendo que ela era mais importante do que a história e a filosofia. Um dos primeiros teóricos lá no Renascimento sobre isso. Mas antes disso, o que era a ciência? Como que a ciência se constituiu? Porque a palavra episteme, a epistemologia, é a criação do conhecimento. Então, a episteme quer dizer conhecimento ou ciência. Você pode dizer assim: eu tenho ciência de tal fato. Quer dizer, eu sei sobre tal coisa, eu conheço tal coisa. Quando você tem ciência, você tem conhecimento. E a epistemologia, né, do logos, é um discurso sobre o conhecimento, é um estudo sobre o conhecimento. Então, produzir conhecimento tem caráter epistemológico. E as ciências fazem isso. Mas até que ponto ela não é diretamente uma consequência da própria filosofia? É possível fazer ciência nas humanidades? A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, sempre tem essa briga, né? O humanismo e o tecnicismo. O tecnicismo, que indica uma técnica, um conhecimento
uma tecnologia que pode ser empregada, reproduzida em várias situações, em vários contextos, mas que produz, teoricamente, o mesmo resultado. E o humanismo, que não tem uma percepção exatamente do que vai acontecer, porque o fator humano é um fator variável. E aí tem a fusão das duas, né? Então, sempre tem esse confronto histórico por antítese entre ciências e humanidade. O humanismo surgiu no contexto da educação. O humanismo é a forma clássica da educação helenística. A educação helenística visava a formação do cidadão como um todo. É completamente diferente do que se faz hoje. São vários séculos, uma formação mais filosófica e mais literária. Estudavam-se os clássicos, aprendia-se a oratória e a retórica, as coisas que vinham já de Aristóteles, a lógica de Aristóteles, para que a pessoa desenvolvesse como um cidadão pronto para viver na polis, na cidade. E as questões técnicas eram relegadas a segundo plano. Hoje já parece que é o contrário, né? Você precisa saber operar alguma coisa, saber alguma técnica para poder se encaixar em alguma coisa. E, ao mesmo tempo, você precisa ter noções básicas de como conviver em sociedade. Hoje não caberia uma educação helenística, que é um ideal de conhecimento em que a formação do homem integral se sobrepõe à preparação do técnico especializado. Então, são duas pontes aí, duas pontas que podem ser perigosas. Uma é você formar um profissional, a formação docente, só pelo que o mercado exige. Então, nós vamos fazer uma competência, né? Ele vai saber fazer isso. Quando você se formar, você vai produzir tal tipo de serviço, vai atender certa necessidade, você vai resolver certos tipos de problemas. E esquecer da formação humana. Porque, primeiro, o profissional tem que saber que ele vai lidar com seres humanos. Então, uma ponta é só formar o conhecimento técnico e a outra ponta é só filosofar, só ficar, porque o ser humano, né? Porque a pessoa muda, então aí as técnicas não se aplicam mais, uma coisa que eu estudei lá antigamente não precisa ser usada agora, porque hoje são outros tempos. E acaba não produzindo nada, acaba não formando nada. Então, essa amálgama desses dois pontos de vista principais faz com que um bom profissional possa desempenhar bem o seu trabalho, com o conhecimento humano e o conhecimento da técnica. A cultura literária quase não deixa espaço aos estudos que hoje chamaríamos científicos. Antigamente, na formação helenística era isso. Lia-se os clássicos. Por isso que no Renascimento teve essa volta, esse retorno aos clássicos. Rebirth, Renaissance, que é o retorno aos clássicos, aos greco-latinos. Isso influenciou toda a filosofia ocidental. Toda a civilização foi influenciada por esse tipo de pensamento. Mas aí tem sempre aquela briga, né? O que é o técnico e o que é o artista? Se você perceber nesse artigo aqui, it will be extremely difficult to find an artist who will admit to being a technician rather than a humanist. Ou seja, é difícil você encontrar um artista, seja qualquer tipo de artista, um pintor, um escultor, um artista plástico, que não se autodefina como um humanista, ao invés de um técnico. Ele pode ter técnicas muito boas de pintura, técnicas de escultura, técnicas de modelagem, desenvolveu através do seu talento, mas ele considera-se mais um artista do que um técnico, apesar de empregar técnica. Mesmo um professor que tem uma habilidade para ensinar ou para explicar algum determinado assunto de tal maneira, se você fosse transferir aquilo para uma técnica, né, você quer que outros professores deem aula como ele. Então, você vai ter que extrair alguns princípios fundamentais de como que ele faz para você poder ensinar outros. E nem sempre isso é possível. Por isso que a pessoa se considera um artista. A great many of us will not consider the possibility of a choice. The involvement in the work itself is usually so intense and personal that any rationalization of the creative act rarely, if ever, occurs. Então, a pessoa que está tão envolvida no seu trabalho, é um trabalho artístico, ela não racionaliza dessa forma. Essa aqui é uma técnica que eu utilizo. O problema é que, às vezes, as pessoas são viciadas no novo. Se ela deu uma boa aula ou fez um bom produto, ela talvez se sinta culpada em repetir o processo. Não, agora eu tenho que fazer uma coisa diferente, melhor. Essa cobrança maior.
Ou seja, eu já fiz isso, então agora eu quero fazer outra coisa nova. Parece que é problemático repetir. O que, na verdade, é um equívoco. Se funciona, se deu resultado, se mais pessoas precisam ver, você pode reproduzir esses meios, então você deve utilizar-se das técnicas. Mas isso não entra em conflito com a criação artística, né? Então, lá no livro do professor Císilo, vai dizer que o pensamento antigo desdenha, trata-se de uma recusa mais que de ignorância, a orientação técnica. Sua educação aspira a formar o homem em si, o homem apto a exercer ulteriormente qualquer tarefa, mas que não se restrinja por antecipação a uma especialização determinada. Então, é pau para toda a obra, né? Você formar uma pessoa para que ela tenha mais esse protagonismo, consiga fazer as coisas, uma autonomia. Depende, a autonomia, às vezes, sem técnica, é perigoso, porque nada mais perigoso do que um idiota motivado. Por mais boa intenção que se tenha, o desastre é iminente. É preciso qualificação. Mas as instituições tomam conta disso aos poucos, e o próprio mercado acaba eliminando os maus profissionais. Então, a questão da técnica muitas vezes não é bem recebida. É repetitivo, é cansativo, entolhe um pouco o artista nesse sentido, parece que o priva de certas habilidades, que o torna exclusivo. Muitas vezes o artista reluta em compartilhar sua técnica justamente por concebê-la original, uma coisa dele. Mas muitas coisas, o conhecimento, um dos entendimentos do que é conhecimento, que você tem uma espiral, você vai de informação para conhecimento, para sabedoria. Então, uma informação em si não faz mudança, mas o conhecimento pode ser empregado. E se você emprega ele para o teu bem e o bem dos outros, isso é ser sábio. E as coisas retornam para você. Se você usa mal, então você não está sendo sábio. Mas muitas vezes a gente reclama, né? Como nesse GIF aí. Você tem que utilizar a técnica por repetição, por vários momentos, até que você consiga o resultado. Mas você é impaciente, você, não vou fazer isso aqui. Estava quase conseguindo, mas devido à falta de diligência não consegue, porque não se utilizou das técnicas pelo tempo adequado ou da maneira adequada. Ou não desenvolveu as suas próprias técnicas. Então, a impaciência, principalmente nos dias de hoje, onde as coisas estão ao toque do dedo no celular, a informação já não está mais no professor ou na escola, mas está em qualquer lugar. Você pode ir lá acessar. Então, se você tem a informação à mão, você não se preocupa em interiorizar o conhecimento, ou produzir o conhecimento através da informação. Você adquire a informação, você interioriza, você pratica, você cria o conhecimento, esse conhecimento desenvolve uma habilidade que você vai usar. Então, é geracional esse problema que temos, onde o aluno prefere ler um resumo, assistir um vídeo, do que ler o próprio livro. Isso é normal, devido à grande quantidade de informações que temos por aí. E não se sabe exatamente as fontes. Quando se tem, alguns dizem preguiça, né? É mais fácil você pegar uma coisa mais sintetizada do que ter que buscar por você mesmo. A cultura clássica é essencialmente uma formação estética, artística, literária e não científica. Então, nesse sentido, aí não era concebida como ciência, a formação helenística clássica. Você vai estudar os clássicos, vai ser uma pessoa educada, polida, conhecedora das culturas, dos berços das civilizações. Isso prepara você para viver na sociedade, porque o mundo está em expansão. Homero permaneceu como educador da Grécia e os filósofos não só não lograram bani-lo da República, como até desistiram de tentar fazê-lo. Não foi possível substituí-lo por Euclides. Essa é uma gravura da Biblioteca de Pérgamo. O conhecimento humano cabia em alguns lugares, cabia em bibliotecas. E quando se perdem as bibliotecas, se perdem os livros, se perde o conhecimento. Hoje tem se feito um esforço muito grande para poder restaurar alguns clássicos, para poder transformá-los em arquivos digitais, onde eles sejam encontrados facilmente por qualquer pessoa. O projeto Gutenberg é um exemplo disso. Os sebos estão aí com os livros,
Mas a geração é outra. Prefere-se assistir um vídeo até um PDF no computador ou do que comprar um livro, do que escrever. Mas não é a questão, não é nem essa o meio, a questão é a quantidade e a utilidade. Nós temos aí a representação de Euclides, que foi conhecido pela geometria euclidiana, e escreveu um dos livros chamado Os Elementos. Então, nesse livro aí, no século III, ele já conseguiu trazer essas noções específicas, né, dos elementos. Como diz lá, né? É um tratado matemático e geométrico consistindo de 13 livros escrito pelo matemático grego Euclides, em Alexandria, por volta de 300 a.C. O tratado engloba uma coleção de definições, postulados, axiomas, proposições, são teoremas e construções, e provas matemáticas das proposições. Os 13 livros cobrem a geometria euclidiana e a versão grega antiga da teoria dos números elementar. Parece que Euclides pretendia reunir 3 grandes descobertas em seu tempo. Vou só tirar um pouquinho aqui. Quais são as descobertas? A teoria das proporções, de Eudoxo, livro 5, a teoria dos irracionais, e a teoria dos 5 sólidos. Ocupava um grande espaço na cosmologia de Platão. Cosmologia é uma criação de crença, como as coisas se originaram, a criação das coisas, a gênese das coisas. Então, na matemática, geometria euclidiana é a geometria em 2 e 3 dimensões, baseada nos postulados de Euclides e Alexandria. Então, geometria é um dos ramos da matemática que se estuda até hoje, né? E aí, como é que eles trabalhavam com essa educação helenística? Existia essa preocupação em trabalhar com o trivium e o quadrivium. Trivium de 3 disciplinas principais, e o quadrivium que tinha 4. Né? Although there is agreement about the broad outlines of education in Western Europe during the 12th century, our knowledge of the details is limited. Então, no século XII, apesar de que se tenha algum conhecimento sobre como é que era o estudo, nosso conhecimento ainda é detalhado. Então, no currículo tradicional, né, segundo o Septennium, que era as 7 artes liberais, eles eram organizados dessa maneira. Então, seguia-se Boetius. Tinha um esquema lá que, normalmente, você dividia isso. Então, o trivium consistia na língua latina, usada através da gramática de Donatus, e as 3 artes, da gramática, da lógica e da retórica. Então, se estudava gramática, lógica e retórica, e o quadrivium, que eram as artes da matemática, da música, da geometria e da astronomia. Então, essa basicamente era a formação helenística, o septennium, as artes liberais. Então, a pessoa que estudava isso não interessava nenhuma teoria de aquisição de inteligência, né? Como Gardner fez mais para frente, muito mais para frente na nossa época, ele diz que existem vários tipos de inteligência. Existe aquele aluno que tem uma inteligência mais auditiva. Ele é bom para línguas, ele gosta de ouvir palestras, para ele assistir, ouvir podcasts, então é a melhor maneira de aprender. Mas tem aquele aluno que é visual, que precisa do contato, precisa ver alguma coisa. Né? O slide passou e você sofreu calado. Né? Você estava lá na aula, passou o slide, entendi. Então, se ele não tem um estímulo visual, ele não consegue adquirir o conhecimento. Existe aquele que tem um conhecimento mais espacial, né? Consegue ver as coisas como se fosse de cima, um conhecimento mais sinestésico, precisa de movimento, precisa arriscar, precisa interagir com outras pessoas, por isso que a aula à distância não funciona para esse tipo de pessoa. A pessoa que é sinestésica precisa interagir, precisa levantar, se mexer. Não vai conseguir. Mas vejam bem, então essa educação era o básico de tudo. Né? Começava com esses estudos da matemática, da música, da geometria, da astronomia e das 3 partes lá do Aristóteles, né? A gramática, lógica e retórica. E isso também eram as teorias de criação do universo. Então, quando Cristo criou o universo, ele utilizou-se de geometria. Conhecia as bases matemáticas para poder criar. Né? E isso acabou se incorporando na religião também. E o septennium estava aí, né? As várias artes que foram criadas para as pessoas estudarem. E dessas aí partiram outras. Os vários conhecimentos que foram sendo criados e utilizados pela humanidade por todos esses séculos, desde o século XI para cá. Mas muito antes de Cristo já se formava essa base filosófica que veio contribuir com isso. Conforme diz Merrill, a educação helenística, com o humanismo que lhe é inerente,
teria garantido o conhecimento, a conservação e o reencontro da cultura antiga, tendo, por conseguinte, possibilitado os diversos renascimentos bizantinos e ocidentais. Assim, o chamado Renascimento, o movimento cultural que, partindo da Itália dos séculos XIV e XV, se difundiria pela Europa num período que se prolonga até fins do século XVI, cujo projeto era reconciliar a emergente cultura moderna com o humanismo antigo. O Renascimento seria apenas um dos inúmeros renascimentos que o ideal humanístico da antiguidade conheceu, depois de sua... Espera aí que eu não consigo ver aqui. Vamos lá de novo. Depois de sua estabilização ocorrida nos séculos 3 e 2. Tá? Deveria ter deixado mais para cima isso. Mas tudo bem, vamos lá. Então, primeiro que o Renascimento, não dá para entender o Renascimento como um movimento. Né? O pessoal levanta, amanhã vamos lá na rua fazer um cartaz, vamos criar o Renascimento, vamos mudar o pensamento do teocentrismo para o antropocentrismo. Foi uma coisa que aconteceu lentamente, foi um processo, não foi um evento, que foi acontecendo simultaneamente por toda a Europa. Começou na Itália e foi para os outros lugares. Mas essa busca de reconciliar a emergente cultura moderna com o humanismo antigo. Então, o humanismo antigo era isso, aquele septênio, aquela formação mais clássica, mais helenística. Temos aqui uma gravura, né, de Nicolás de Oresme com uma esfera armiliar. As pessoas começam a ter mais expansão, mais conhecimento sobre as coisas. O universo, a observação. E aí vai chegar nos momentos que nós vamos falar sobre Copérnico, Galileu, sobre Newton, sobre Lavoisier, sobre Darwin. Todas essas pessoas que, na verdade, são embodiments, né? São como as pessoas que incorporassem um conhecimento, representassem um ponto de mudança na história da humanidade. E cada um descobriu alguma técnica, algum conhecimento novo, criou alguma coisa, e ele foi sendo incorporado. Mas olha lá, a educação helenística fazia isso, né? Ela, com o humanismo que é inerente, garantiu o conhecimento, a conservação e o reencontro da cultura antiga. Por isso que nas humanidades tem muito estudo de filosofia ainda. As faculdades de filosofias, ciências e letras. Havia essa distinção no começo, né? Hoje já está meio misturado. Então, existe filosofia quando se estuda nas humanidades. Existem as ciências quando se estuda na humanidade. Mas tudo isso buscando a conservação e o reencontro daquela cultura antiga, daquela formação humana. E ainda mais com formação docente. Temos uma gravura de Lutero, pregando as teses lá, né? E aí surgiu a reforma. Mas um desses reformadores chamava-se Johann Sturm, reformador escolar protestante do século XVI, que criou o chamado ginásio clássico, cujo currículo assim se apresentava. Havia pouca ou nenhuma matemática, geografia, história, filosofia natural ou astronomia. O alemão era ligeiramente empregado nos graus inferiores, mas não era dada instrução sistemática de nenhuma espécie. Nem era estudado qualquer outro idioma moderno. Jamais se focalizava a atenção sobre o que era dito, mas apenas sobre o modo de dizê-lo. Grego, religião, a dramatização de peças e todo o conjunto do trabalho escolar era utilizado para a realização de um fim supremo, a aquisição da pura, fluente eloquência ciceroniana. A eloquência foi muito requisitada, principalmente com os sofistas. Os sofistas fizeram isso, conseguiam espalhar o ensino da filosofia para preparar as pessoas na vida da cidade. É como se hoje nós preparássemos as pessoas para fazer um currículo, uma entrevista de emprego. Mas essa formação trazia esse entendimento, tá? Uma instrução sistemática nenhuma, era uma instrução mais generalizada. E com formação, com o Renascimento, então, a humanidade teve possibilidade de entrar em contato com novas formas de pensamento. Né? Mas aí começa a entrar em crise isso. Sua crise, que é o ideal humanístico, de conhecimento,
já se faz sentir desde fins do Renascimento, quando uma série de avanços técnicos e científicos terão tal impacto revolucionário que, no campo da educação escolar, começa a decadência do ensino literário humanístico, em cujo lugar se vai impondo progressivamente um ensino de cunho técnico-científico. São estações nesse percurso. Primeiro, a primeira coisa que aconteceu para a queda do humanismo. As sucessivas manifestações de desencanto com a formação humanística observáveis em Bacon, Descartes, Locke e Spencer, todos os pensadores do século XVI. O surgimento das sociedades científicas, num período que se estende de 1560 a 1700, tanto é que o século XVII foi considerado muito grande pela base da Revolução Industrial. E aí a terceira, que foi a Didáctica Magna, de Comenius, publicada em 1567, entre cujas propostas educacionais figura de se compor um currículo escolar em que se acrescentem as seguintes novas matérias às tradicionais disciplinas do septênio: física, geografia, cronologia, história moral e religião. Tá? Então está aí o Comenius, que fez essa Didáctica Magna, publicada em 1657. Então, conforme as ciências adquiriam um corpo, foram sendo criadas, novos campos do conhecimento podiam ser ampliados e consequentemente, ensinados, o currículo era constantemente reformado. Isso que acontece nas grandes universidades. Alguém começou fazendo um currículo. O que é o currículo? É o que se estuda lá, o que se ensina lá. Como é que você compõe a base filosófica, a base de conhecimento de uma universidade? Alguém vai adotar uma certa postura, um livro. Né? Um exemplo é o cânone literário, por exemplo. Por que se estuda nessa faculdade ou nessa universidade se estudam tais obras e em outras se estudam outras se o curso é de literatura? Cada um vai adotar a sua filosofia, a sua base epistemológica para poder criar esse conhecimento, para poder formar o aluno. E o cânone é histórico. O que se faz hoje é questionar o cânone. Isso não tem problema nenhum, você pode questionar o cânone, mas o cânone deve ser respeitado, porque ele é histórico. Ele chegou até nós. Assim como o humanismo deve ser respeitado, porque ele é histórico. E toda a base da ciência foi essa. Foram testes, pessoas aprendendo coisas, utilizando coisas. Descobriram-se novas maneiras de ensinar e conhecimentos foram refutados, trocados por outros, passíveis de observação. E as coisas estão sendo mudadas. Hoje você vê na universidade, por exemplo, uma tendência muito grande aos estudos marginais. O centro hegemônico já não é mais o centro hegemônico. O que é o centro era a marginalidade antigamente. Marginalidade agora é o centro. Se estuda mais por uma questão talvez ativista, de buscas, de uma literatura mais engajada, segundo Paul Sartre, né, que defende uma causa, que milita por uma causa, do que exatamente como diria Barthes, que é uma ética da escrita, mais a escrita pela escrita. Né? Uma literatura diferente. Mas isso é uma evolução, ou é uma mudança, mas isso se adapta a cada momento. Então, desde o conhecimento, desde o primeiro dos primórdios, existiam essas teorias, e elas foram desenvolvendo as ciências e as disciplinas que se estuda hoje. Então, temos aqui uma gravura da teoria da percepção de Descartes, mostrando a transmissão do impulso nervioso desde o ojo à glândula pineal e de allí a los músculos. Quanta gente sofreu para que eles pudessem aprender isso. A observação, né? A ciência, a base, uma das definições do que é científico é se pode ser verificado, se pode ser confirmado. As pessoas tinham que testar muita coisa. Muita coisa sofreu, ou muita gente morreu por causa disso. Mas até que os conhecimentos foram catalogados, devidamente utilizados. Então, esse está no livro do Crombie, História da Ciência. De San Agustín a Galileu. Muito bem, então, por enquanto é isso. Essa primeira parte teve essa grande busca, essa grande transição da educação helenística, na Grécia, principalmente, para uma educação que foi adquirindo, foi sendo enxertada de princípios científicos. As descobertas foram acontecendo e culminou-se no Renascimento.
e dá para se ver melhor isso em materiais posteriores.